A teoria psicanalítica. Não se pode compreender a emoção se não lhe buscamos uma significação. Essa significação é, por natureza, de ordem funcional. Somos levados, pois, a falar de uma finalidade da emoção. Essa finalidade nós a captamos de uma maneira muito concreta pelo exame objetivo da conduta emocional. Não se trata de maneira alguma de uma teoria mais ou menos obscura da emoção-instinto, que se fundaria sobre princípios a priori ou postulados. A simples consideração dos fatos nos conduz a uma intuição empírica da significação finalista da emoção. Se tentarmos, por outro lado, fixar numa intuição plena a essência da emoção como fato da interpsicologia, compreendemos essa finalidade como inerente à sua estrutura. E todos os psicólogos que refletiram sobre a teoria periférica de James tiveram, mais ou menos, consciência dessa significação finalista. É ela, por exemplo, que Jenner honra com o nome de psíquica. É ela que os psicólogos ou fisiologistas, como Keno e Sherrington, tentaram reintroduzir na descrição dos fatos emotivos como sua hipótese de uma sensibilidade cerebral. É ela ainda que reencontramos em Whelan ou, mais recentemente, nos psicólogos da forma. Essa finalidade supõe uma organização sintética das condutas que só pode ser o inconsciente dos psicanalistas ou a consciência. Ora, seria a rigor bastante fácil fazer uma teoria psicanalítica da emoção-finalidade. Poderíamos sem muita dificuldade mostrar a cólera ou o medo como meios utilizados pelas tendências inconscientes para satisfazer-se simbolicamente, para romper um estado de tensão insuportável. Explicaríamos, assim, esse caráter essencial da emoção. Ela é sofrida, ela surpreende, ela se desenvolve segundo leis próprias e sem que nossa espontaneidade consciente possa modificar seu curso de um modo muito apreciável. Essa dissociação do caráter organizado da emoção, cujo tema organizador seria rejeitado no inconsciente, e de seu caráter inelutável, que só seria assim para a consciência do sujeito, prestaria aproximadamente o mesmo serviço no plano da psicologia empírica, que a distinção kantiana entre o caráter empírico e o caráter numênico no plano metafísico. É certo que a psicologia psicanalítica foi a primeira a pôr o acento na significação dos fatos psíquicos. Isto é, foi a primeira a insistir no fato de que todo estado de consciência vale por outra coisa que não ele mesmo. Por exemplo, o roubo inabilidoso praticado por um obsessivo sexual não é simplesmente roubo inabilidoso. Ele nos remete a outra coisa, que não ele mesmo, a partir do momento em que o consideramos com os psicanalistas como um fenômeno de autopunição. Ele remete então ao complexo primário do qual o doente procura justificar-se se punindo. Percebe-se que uma teoria psicanalítica da emoção seria possível. Ela já não existe? Essa mulher com fobia de loureiros, assim que vê essas árvores, desmaia. O psicanalista descobre em sua infância um penoso incidente sexual ligado a um bosque de loureiros. Portanto, o que será que é emoção? Um fenômeno de recusa, de censura? A emoção aqui é uma fuga diante da revelação a ser feita, como o sono é às vezes uma fuga diante da decisão a tomar, como a doença de certas moças é, para Steckel, uma fuga diante do casamento. Naturalmente, a emoção nem sempre será evasão. Pode-se já entrever nos psicanalistas uma interpretação da cólera como satisfação simbólica de tendências sexuais e, certamente, nenhuma dessas interpretações deve ser rejeitada. Que a cólera possa significar o sadismo, não há dúvida. Que o desmaio do medo passivo possa significar a fuga, a busca de um refúgio, é certo. E tentaremos mostrar a razão disso. O que está em questão aqui é o princípio mesmo das explicações psicanalíticas. É ele que gostaríamos de considerar agora. A interpretação psicanalítica concebe o fenômeno consciente como a realização simbólica de um desejo recalcado pela censura. Notemos que, para a consciência, esse desejo não está implicado em sua realização simbólica. Na medida em que existe pela e na nossa consciência, ele é unicamente aquilo pelo qual se apresenta. Emoção, desejo de sono, roubo, fobia de loureiros, etc. Se fosse de outro modo e tivéssemos alguma consciência mesmo implícita de nosso verdadeiro desejo, seríamos de má fé e o psicanalista não entende assim. Disso resulta que a significação de nosso comportamento consciente é inteiramente exterior a esse próprio comportamento, ou, se preferirem, o significado é inteiramente separado do significante. O comportamento do sujeito é nele mesmo o que ele é, se chamarmos nele mesmo o que ele é para si.
mas é possível decifrá-lo por técnicas apropriadas, como se decifra uma linguagem. Em uma palavra, o fato consciente é, em relação ao significado, assim como uma coisa, efeito de um certo acontecimento, é em relação a esse acontecimento. Por exemplo, como os vestígios de um fogo aceso na montanha em relação aos seres humanos que acenderam esse fogo. As presenças humanas não estão contidas nas cinzas que restam, estão ligadas a elas por uma relação de causalidade, a relação externa. Os vestígios do fogo são passíveis para essa relação causal, como todo efeito para sua causa. A consciência que não tivesse adquirido os conhecimentos técnicos necessários não poderia perceber esses vestígios como sinais. Ao mesmo tempo, esses vestígios são o que são, isto é, existem em si fora de toda interpretação significante. São pedaços de madeira meio calcinados, nada mais. Será que podemos admitir que um fato de consciência possa ser como uma coisa em relação à sua significação, isto é, recebê-lo de fora como uma qualidade exterior? Assim como é uma qualidade exterior para a madeira queimada ter sido queimada por homens que queriam se aquecer? Parece que o primeiro resultado de semelhante interpretação é constituir a consciência como coisa em relação ao significado. É admitir que a consciência se constitui como significação, sem ser consciente da significação que ela constitui. Aí, uma contradição flagrante. A menos que se considere a consciência como um existente do mesmo tipo que uma pedra ou uma vasilha, mas nesse caso é preciso renunciar inteiramente ao código cartesiano e fazer da consciência um fenômeno secundário e passivo. Na medida em que a consciência se faz, ela nunca é senão o que aparece a si mesma. Portanto, se ela possui uma significação, deve contê-la nela como estrutura de consciência. Isso não quer dizer que essa significação deva ser perfeitamente explícita. Há muitos graus possíveis de condensação e de clareza. Quer dizer, apenas que não devemos interrogar a consciência de fora, como se interroga os vestígios do fogo e do acampamento, mas de dentro. Deve-se buscar nela a significação, a consciência. Se o código deve ser possível, é ela mesma o fato, a significação e o significado. Na verdade, o que torna difícil uma refutação exaustiva da psicanálise é que o psicanalista não considera a significação como conferida inteiramente de fora à consciência. Há sempre, para ele, uma analogia interna entre o fato consciente e o desejo que ele exprime, já que o fato consciente simboliza com o complexo exprimido. E esse caráter de símbolo para o psicanalista não é evidentemente exterior ao próprio fato de consciência, é constitutivo dele. Sobre esse ponto estamos inteiramente de acordo. Não há dúvida alguma que a simbolização seja constitutiva da consciência simbólica para quem crê no valor absoluto do código cartesiano. Mas convém entender-se, se a simbolização é constitutiva da consciência, é lícito admitir uma ligação imanente de compreensão entre a simbolização e o símbolo. Só que será preciso convir que a consciência se constitui como simbolização. Nesse caso, não há nada por trás dela e a relação entre símbolo, simbolizado e simbolização é uma ligação intraestrutural da consciência. Mas se acrescentarmos que a consciência é simbolizante sob a pressão causal de um fato transcendente, que é o desejo recalcado, recaímos na teoria precedentemente assinalada que faz da relação do significado ao significante uma relação causal. A contradição profunda de toda a psicanálise é apresentar ao mesmo tempo uma ligação de causalidade e uma ligação de compreensão entre os fenômenos que ela estuda. Esses dois tipos de ligação são incompatíveis. Assim, o teórico da psicanálise estabelece ligações transcendentes de uma causalidade rígida entre os fatos estudados. Uma pregueira de alfinete significa sempre, no sonho, seios de mulher. Entrar no vagão significa fazer o ato sexual. Enquanto o clínico se assegura dos acertos ao estudar sobretudo os fatos de consciência e compreensão, isto é, buscando com maleabilidade a relação intraconsciente entre simbolização e símbolo. De nossa parte, não rejeitamos os resultados da psicanálise, quando são obtidos pela compreensão. Limitamo-nos a negar qualquer valor e inteligibilidade à sua teoria subjacente da causalidade psíquica. Por outro lado, afirmamos que, na medida em que o psicanalista se serve da compreensão para interpretar a consciência, mais valeria reconhecer francamente que tudo que se passa na consciência só pode receber sua explicação da própria consciência. Eis-nos de volta, portanto, ao nosso ponto de partida. Uma teoria da emoção, que afirma o caráter significante dos fatos emotivos, deve buscar essa significação na consciência mesma. Em outras palavras, é a consciência que se faz ela mesma consciência, comovida pelas necessidades de uma significação interna.
Os defensores da psicanálise levantarão em seguida uma dificuldade de princípio. Se a consciência organiza a emoção como um certo tipo de resposta adaptada a uma situação exterior, como se explica então que ela não tenha consciência dessa adaptação? E cumpre reconhecer que a teoria deles justifica perfeitamente essa defasagem entre significação e consciência, o que não deve nos surpreender, já que ela é feita precisamente para isso. Mais ainda, eles dirão que na maior parte dos casos lutamos, enquanto espontaneidade consciente, contra o desenvolvimento das manifestações emocionais. Procuramos controlar nosso medo, acalmar nossa cólera, conter nossos soluços. Assim, não apenas não temos consciência da finalidade da emoção, como também rejeitamos a emoção com todas as nossas forças, e ela nos invade contra a nossa vontade. Uma descrição fenomenológica da emoção se obriga, pois, a levantar essas contradições.